Seminário 5, aula 1. Seminário 5 do Lacan, chamado As Formações do Inconsciente. Tá. O que esse seminário traz de importante? O que o Lacan vai trazer? Primeiro, vamos dizer que foi um seminário realizado em 1957 e entre 1958, né? O que o Lacan vai fazer nesse seminário? Eu ia falar cemitério. Nesse seminário, vai fazer uma demonstração bem rigorosa, temática, à la Lacan, né? A Lacan, porque ele era rigoroso e sistemático. Do quê? De uma tese que é muito conhecida, que é a tese de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Bom, e aí, continuando nesse seminário, o Lacan vai falar uma outra coisa. Para o Lacan, as formações do inconsciente. O que é formações do inconsciente? Xiste, lapso, sonho. E os sintomas que foram descritos pelo Freud. O Lacan vai dizer que isso, de forma alguma, são meras falhas, acidentes psíquicos, né? Não. Por Lacan, não. Esquece. Essas formações, elas são a prova material que ele precisa. É a prova material que esses fenômenos, por exemplo, o lapso, né? É a prova material qual? É uma prova que pode ser observada. Pode mesmo, né? Você já observou. Então, um xiste, um lapso, um sonho, alguém já contou um sonho para você? Os sintomas, né, que voltam no neurótico, por exemplo. Então, eles são observáveis, portanto, são materiais, né? São provas materiais. Bom, mas prova materialmente o quê? E cuidado com isso quando eu digo prova material. Compreenda o que eu acabei de dizer, hein? Quando eu falei do xiste, do sonho. Mas se não compreender também, tudo bem. Ao longo das aulas a gente vai entendendo mais. Tá bom? E é uma prova. Se o Lacan queria demonstrar sua tese central de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, então é uma prova material. Sintomas descritos pelo Freud, o lapso, o sintoma, prova material de que o inconsciente ele vai operar não é de qualquer forma não, amigo. Amiga, vai operar de uma forma linguística precisa. E é isso que a gente vai conversar depois dessa introdução. Então, o Lacan vai construir toda a sua argumentação nesse seminário e ele vai recapitular alguns conceitos que apareceram lá nos seminários anteriores, 1, 2, 3, e também conferências, né, orais que foram realizadas, como, por exemplo, a conferência que aparece, o discurso, que vai ser chamado de A Carta Roubada. Então, para construir essa argumentação, ele vai recapitular alguns conceitos que já circularam, né, por ele. Foram desenvolvidos, né, em trabalhos anteriores dele, né, e que estabeleceram, né, o quê? Estabeleceram camarada. Vai dar o alicerce teórico para ele construir a argumentação nesse seminário 4, que vai sustentar essa ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Claro que ele vai recorrer, e é isso que ele faz nesse seminário, né? E aí ele dá essa volta, ele busca. Bom, e aí, nessa busca, ele vai transformar isso em pilares conceituais. Quer saber algumas coisas que são importantes nesses pilares conceituais? Advindos dessa busca, por exemplo,
É isso que eu acabei de falar, o inconsciente como linguagem, a primazia do significante, que a gente falou nos outros seminários, no 4, falou antes, enfim, falamos, já conversamos isso, tem muita aula aí. Então, esses são os pilares conceituais que o Lacan vai usar, né, para fazer esse trabalho, né, trabalhar com essa tese central. E aí tem os pilares conceituais, consciente como linguagem, primazia do significante, o valor relacional, diferencial, o nome do pai, que é um organizador simbólico, vai falar também da combinatória dos significantes, como o quê? Efeito, se combina os significantes para como efeito do sentido. Então, tem muita coisa que ele vai buscar, que ele vai resgatar, e a gente ele chama isso de pilares conceituais, que ele vai usar nessa argumentação, para construir a argumentação desse seminário 5, certo? Beleza? Tranquilo? Bora. Vamos pegar esses pilares conceituais com Lacan, que ele vai usar para construir sua argumentação no seminário 5, e vamos. Aliás, olha, esses pilares conceituais que vão ser utilizados para construir essa argumentação, é importante até para preparar um outro terreno para o Lacan. É através disso que o Lacan também vai propor uma outra questão. A sintaxe do significante. O que é, Rodrigo? A sintaxe do significante. Basicamente, a aplicação formal desses pilares conceituais que são usados pelo Lacan para construir a sua argumentação, né, de que o inconsciente é estruturado como a linguagem. Tá confuso? Espera, vamos continuar, você vai ver que vai desenrolar a coisa daí. Bom, o que a gente está falando agora? Aos 7 minutos e 27 segundos, estamos falando agora da sintaxe. A sintaxe do significante. Oh, meu Deus, o que é a sintaxe do significante? Para isso, vamos voltar lá para a conferência Carta Roubada. Lá, numa parte dessa conferência, o Lacan vai falar da estrutura mínima de 4 significantes. Lembra que ele está falando da sintaxe do significante, tá? A estrutura mínima de 4 significantes. Que raio que é isso? Um jogo. Imagina um jogo de montar, tá bom? Tá lá, várias pecinhas, 4 pecinhas aqui, ó. Caixinha do óculos, a agenda. Vamos pegar esse monte de pecinha aqui, ó. Tem 4. Tem 4. 4. Então, um jogo de montar. Com essas 4 pecinhas. Os 4 significantes, tá? Quando eu falo pecinha, eu tô falando significante, tá? E é peça que é essencial, tá? Que peças são essas? Qual o nome dessas peças? Alfa, beta, delta e gama. Sabe o símbolo lá? Tá. Então, a sintaxe, o que que é? Eu falei inicialmente que a gente estava falando sobre a sintaxe do significante. A sintaxe, o que que é? Cara, é uma ginástica. Cara, Kira. É uma ginástica. Sintaxe é uma ginástica. Ginástica é movimento, combinação e tal. E é uma ginástica que é essencial, é muito importante, tá? E essa ginástica, ela é feita através desse grupo mínimo. Tem que ter um grupo mínimo aí para rolar essa ginástica fundamental, tá bom? Alfa, delta, gama e beta, que é o que o Lacan vai chamar, tá bom? Só para efeito de explicação. Bom, então, para realizar essa ginástica, para realizar essa sintaxe, precisa ter no mínimo 4 elementos, tá bom? Beleza? É o grupo mínimo necessário para realizar essa ginástica, tá bom? Beleza. Agora, o que é importante também falar sobre cada um elemento? Está falando de 4 peças,
de uma espécie de um jogo de montar, que tem 4 peças, que é cada pecinha é significante? Bom, o que é importante então nesse joguinho, né? Nessa estrutura? O que é importante é o valor de cada peça. E qual o valor de cada uma dessas peças, cada um desses significantes? Tá na posição relacional. O valor não é o conteúdo, grava isso, é importante. O valor não é conteúdo, ele é estritamente relacional, ou seja, ele depende da posição. E a posição, obviamente, a gente pode dizer que é a posição em relação às outras peças, os outros significantes, tá bom? Então, a gente reafirma aqui que o valor que é de cada um desses significantes, desse alfa, beta, delta, gama, não é o conteúdo que está dentro dele, não. É a posição que ele vai assumir em relação às outras peças. Esse é o joguinho de 4 peças que vai se movimentando. Em cada movimento ele ganha um valor diferente. Percebe? Então que por isso que eu chamei de jogo. Por isso que o Lacan traz como ginástica, né? Porque o valor é a relação que ele mantém com as outras peças, né? Por isso que o valor, então, é relacional. Depende da sua posição e não é em relação ao teto, o chão, em relação às outras peças. Tá bom? Então esquece o conteúdo. Pô, guarda isso daí, pelo menos capta um pouquinho da essência, porque vai lá na gente a gente vai usar. Tá bom? Pô, outra coisinha, ó, já pegamos isso aí. A posição é relacional, o valor é posicional e relacional, não é conteúdo. Outra característica, e a gente está falando tudo significante, viu? Significante tem um valor relacional e posicional, está relacionado a outros, tem que no mínimo estar relacionado a outros três. Então, a posição de um está relacionado a outros três, isso forma um grupo mínimo, né? Que é a tal da sintaxe do significante, tá? Calma, fica na aula, a gente vai conversar e você vai fluir legal aí, você vai entender, tá bom? Poxa vida, segunda coisa, falando da posição relacional, agora vamos falar da ambiguidade de cada significante, desse joguinho, de cada pecinha. Ambiguidade. Pô, o que é ambiguidade? Ausência de clareza. Isso é isso. X é X, A é A. Então, podem existir vários sentidos ao mesmo tempo. Isso é ambiguidade. Que acontece até na nossa vida, né? Tipo, mais prática. Só fala uma coisa, falando, pô, parece que a pessoa tá falando outra, não é um elogio, tá parecendo uma crítica, e aí você fica perdido naquilo, você fala, meu Deus, qual a intenção dessa pessoa e tal. Isso é ambiguidade na fala, né? Ah, eu trabalho num lugar que envolve, sei lá, precisão de comunicação, que as pessoas lutam para ter, batem a cabeça porque nunca o tem, sempre vai faltar, por conta da ambiguidade. Aí a prova, Lacan trazendo a prova. É ambíguo. Então, o valor de cada peça é fundamentalmente, por conta disso que eu acabei de falar, é fundamentalmente ambíguo. E intencionalmente ele tem que ser ambíguo, tá bom? E para poder significar várias coisas, né? Não dá para você falar A é A, B é B, né? Ah, enfim, pode ter tanta mal com um, mal com L, sabe? Quando eu falo o sujeito é mal educado, o sujeito é mal. Enfim, podem ganhar tantos sentidos. Olha a ambiguidade, né? Mal com L ou mal com U? Bom, então, pô, outra coisa também nessa estrutura mínima de quatro significantes é a questão que a gente acabou de falar, né? Da posição relacional. Cara, dá para combinar muita coisa. É a combinatória, então, de significantes. Tá bom? E essa combinatória de significantes, né? Essa ambiguidade é que vai mostrar que podem existir vários sentidos, não existe um sentido único e fixo.
existe uma polissemia. Vários sentidos, né, podem surgir nessa combinatória de significantes. Poxa vida, adivinha o que funciona assim? O inconsciente. Então, Lacan vai demonstrar através disso como que esse sentido surge, né? Essa combinatória de significantes. Ele vai explicar então como que o sentido surge e vai dizer também que o inconsciente e que essa a forma como esse sentido surge, ele também vai espelhar. Ó, pega um espelho, ó, essa explicação, joga ali, ó. Cara, é assim que o inconsciente funciona. Se espelha o funcionamento do inconsciente. Beleza? Show de bola? Bacana, 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 bacana. Vamos ver o que mais, que mais, que mais. Beleza. O Lacan vai retornar. E aí, a gente que volta, na verdade. Lembra que eu falei antes de entrar nessa explicação? Que eu falei assim, ó, síntese de significantes. Então, quando Lacan fala da síntese de significantes, ele fala que tem a ver com essa explicação que eu acabei de dar, lá da carta roubada, lá dessa conferência, que foi Lacan vai usar isso para explicar como que os sentidos podem adquirir a multiplicidade de sentidos, né? Advindos, então, dessa combinatória de significantes. Então, a sintaxe de significantes é essa ginástica, essa combinatória que vai produzir vários sentidos, né? E ela é estrutural. Então, você nota que essa combinatória de significantes, que lá que eu chamo de ginástica, é uma estrutura no final das contas, né? Por isso que tem que ter, e essa é a ideia da síntese do significante, que é qual? No mínimo tem que ter 4 elementos. Por isso que o Lacan vai destacar só teoricamente mesmo, vai usar alfa, beta, delta e gama para falar dessa estrutura mínima de 4 significantes. Tá bom? E vai falar dessa ginástica que rola nessa estrutura e que produz novos sentidos. Tudo isso para poder mostrar como, espelhar como que o inconsciente funciona. Legal, 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 legal? Na próxima aula a gente fala mais, né? Tem mais coisa para falar. Aprofundar um pouquinho essa questão da posição, da ambiguidade. Beleza? Show de bola? É isso. Valeu. Até a próxima aula. Tchau.